Olha, até mesmo para esclarecer uma coisa muito importante, eu deixei aqui o comentário do Darcy dos Santos, e nós até tínhamos falado sobre isso antes. Ele está perguntando para você, Antônio. O Madaleno é ateu? O horror nem sempre se manifesta com monstros debaixo da cama, ou com figuras sobrenaturais em corredores vazios. Muitas vezes o verdadeiro terror usa terno e gravata. Carrega uma pasta de couro e sorri enquanto entrega um folheto colorido sobre um paraíso. Um paraíso que exige a sua aniquilação como indivíduo. Entramos agora no segundo capítulo da nossa descida ao abismo das testemunhas de Jeová. Nesta entrevista magistral de Jason Ferrer com o ex-ancião Madaleno no canal Além da Fé. Jason, meu caro, o seu canal é um serviço de utilidade pública. E este vídeo é um documento histórico sobre o cárcere psicológico. Estamos ansiosos por mais conteúdos como este, pois você é uma voz necessária contra o entorpecimento da razão. Neste corte, o foco é a canalice da falsa neutralidade e o mecanismo de punição social que transforma famílias em tribunais de inquisição. Preparem-se para entender como uma organização se utiliza de toda a estrutura da sociedade moderna, enquanto prega o desprezo por ela, criando marionetes humanas que perderam o direito de discordar de uma única vírgula. Já aviso a todos que os cortes não param por aqui, pois a quadrilha do corpo governante precisa ser exposta. E exposta até que o último tijolo dessa prisão mental caia. Não tenham medo da dúvida. Tenham medo da obediência cega. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Agora o interessante de tudo é que eu tava até aqui agora com um comentário que fala a respeito desta sociedade. Por exemplo, o camarada vai lá e diz que ele não participa dessas coisas, que ele não pega em arma, não jura bandeira, ele não serve a pátria, ele é como um estrangeiro. Mas por que ele se utiliza de todas as tecnologias? Tem CPF, RG, tem título de eleitor, ele tem tudo, ele participa da saúde pública, né? Ele se utiliza de todos os transportes, de todas as mercadorias, de exportação e importação, ele compra, ele vende, negocia, tem loja, tem empresa, tem tudo que o Brasil ou que o mundo possa proporcionar, que o governo possa proporcionar, que a sociedade proporciona, mas eles mesmos se abstêm de proteger a própria nação. Sim. Porque então não tem patriotismo, não tem nenhum tipo de nacionalismo, não existe isso na Testemunha de Jeová? Em princípio não pode existir mesmo, porque lá está, o conceito de neutralidade envolve a pessoa viver de acordo com um princípio de religioso restrito, onde há princípios bíblicos que as Testemunhas de Jeová consideram princípios bíblicos, porque dependem, lá está, da interpretação dos líderes, que lhes dizem, porque aqui temos que entender, as Testemunhas de Jeová não chegam a estas conclusões, ou a esta posição, porque individualmente elas assim o entendem. As Testemunhas de Jeová agem de acordo com as regras, com os ditames dos líderes religiosos. São os líderes religiosos que hoje dizem não podes cumprir o serviço cívico e amanhã dizem já podes cumprir o serviço cívico. Ok? Portanto, as Testemunhas de Jeová regem-se exatamente por regras que são criadas pelos líderes e que têm a obedecer a elas de modo cego. Porque para elas, os líderes religiosos têm a autoridade divina. Antigamente dizia-se que o rei estava colocado no seu lugar por Deus. Havia esse conceito, não é? Havia um arranjo divino em que o rei estava colocado no seu trono por Deus. As Testemunhas de Jeová têm exatamente este conceito sobre os líderes religiosos, o chamado corpo governante. Ou seja, o corpo governante representa Cristo na Terra. Tudo aquilo que eles dizem, tudo aquilo que eles ensinam, todas as regras que eles instituem são regras que têm que ser obedecidas como se fosse Deus a ditá-las. Mesmo que eles depois mudem de opinião, mas têm que ser cumpridas. Portanto, as Testemunhas de Jeová beneficiam-se do Estado, beneficiam-se de tudo aquilo que o Estado lhes dá, mas tudo aquilo que pode violar, lá está, estes princípios bíblicos, conforme entendidos pela organização, elas não podem participar. Interessante uma coisa dessa, eu acho. Sim. É bárbaro. Então quer dizer que se hoje o Salão do Reino, se o corpo governante manda
manda que uma pessoa se mate, ela se mata. Se joga da ponte, ela se joga. Se disser para ela... O que acontece com o sangue, basicamente, o que eles dizem é isso. Se você tiver entre a vida e a morte, e a única salvação for uma chamada transfusão de sangue, ou seja, usar um dos componentes de sangue proibidos pela organização, então você deve escolher perder a vida, porque mais vale perder a vida agora do que perdê-la para a eternidade. Porque para uma testemunha de Jeová aceitar uma transfusão de sangue é violar, digamos assim, o mandamento de Deus, e com isso perder a esperança de uma vida eterna. Agora, uma coisa interessante, vamos tratar um pouquinho de escatologia. Aqui, Só a Verdade mandou aqui R$2, muito obrigado. Teve um outro que mandou R$1 também, o outro mandou R$2. O Darcy, obrigado, Darcy. Muito obrigado a vocês que compartilham os vídeos. Obrigado vocês que sugestionam meus vídeos, certo? Que compartilham os meus vídeos, tanto no Telegram, no Facebook, no Instagram, em todas as redes sociais. Muitíssimo obrigado a você que se compadece, que ajuda este canal financeiramente para que ele possa se manter de pé. Meu muito obrigado mesmo, tá? Ele está dizendo aqui o seguinte, partindo para a escatologia, esses 140, isso que eu fico, é muito engraçado esse testemunho de Jeová, esses 144 mil descrito lá em Apocalipse, por que os testemunhos de Jeová dizem que são eles? As testemunhas de Jeová, como eu já disse no princípio, acreditam que são a única religião verdadeira. E elas não dizem que os 144 mil são elas. O que elas dizem é que, dentre elas, dentro do grupo, há um número restrito de 144 mil que vão governar com Jesus Cristo nos céus. Todas as outras testemunhas de Jeová, que são a chamada grande multidão, que é a maioria das testemunhas de Jeová, vai ficar a viver aqui num paraíso na Terra. Ou seja, apenas 144 mil vão para o céu e o restante fica na Terra a viver debaixo deste governo. Ou seja, estes 144 mil vão ser os reis e sacerdotes com Cristo, reinando sobre todo o restante da humanidade aqui na Terra. Este é o ensino das testemunhas de Jeová atual. Não seria, por exemplo, um número extremamente pequeno hoje? Porque antigamente, no século I, logo quando João ali, lá por meio do ano 50, 60, 55, ele escreveu o Apocalipse na Ilha de Patmos, poderia-se entender que 144 mil pessoas seria uma multidão extremamente significativa. Mas na data de hoje não seria uma coisa muito pequenininha, 144 mil pessoas. E assim, como que existe essa questão? Por exemplo, aqui o Elliot falou o seguinte: morreram mais de 17 mil testemunhos de Jeová de Covid. Cadê a proteção de Deus, do Deus deles? Assim, esse Deus, o Jeová, das testemunhas de Jeová, ele entra com providência na vida das pessoas, operando milagres, curas, dividindo dons, repartindo dons, dando graça, poderio. E, por exemplo, quando João, capítulo 14, versículo 12, diz que pessoas que acreditam em Jesus Cristo farão milagres iguais a eles e farão maiores. E lá em Marcos, capítulo 16, versículo 17, diz que estes sinais seguirão aos que crerem. Então, se as testemunhas de Jeová acreditam que Deus é providente e previdente, como que se encaixa essa proteção de Deus? As testemunhas de Jeová estão abandonadas ao Deus dará ou ao Deus Jeová? As testemunhas de Jeová não acreditam nos dias atuais que existam curas pela fé. As testemunhas de Jeová acreditam que após a morte, ou seja, vamos lá, isto agora entramos aqui numa questão mais doutrinal. As testemunhas de Jeová acreditam que os dons que Jesus tinha, não é? A capacidade de curar e de ressuscitar mortos, pronto, e que passou para os apóstolos, e por consequência os apóstolos passaram para outros discípulos, teve o seu cumprimento e a sua necessidade. E teve o seu, digamos assim, o seu final até à morte do último apóstolo. Após a morte do último apóstolo, esses dons terminaram. E ao terminarem, não haveria mais necessidade de se provar que a congregação cristã era a congregação que, no fundo, iria substituir, digamos assim, o Israel
que tinha o antigo pacto da lei, ou seja, durou um período de tempo, cumpriu-se, terminou ali. É assim que as testemunhas de Jeová entendem. Estas curas pela fé, estes dons do Espírito, foram necessários no início da congregação cristã, mas não mais seriam necessários, porque o que iria ficar a partir daí seria o amor. Ou seja, como Jesus Cristo havia dito, o amor seria o sinal identificador dos verdadeiros discípulos. Portanto, as testemunhas de Jeová são aquele tipo de grupo que não acredita nas curas pela fé. Elas acreditam que Deus é capaz de intervir na vida de cada um, não é? Mas não, digamos assim, salvando as pessoas ou fazendo milagres para salvar este ou aquele. Não querem dizer que Deus não possa fazer, mas não acreditam que existe esse tipo de milagres hoje em dia. Então esta é a posição das testemunhas de Jeová hoje em dia. Certo, vamos lá. Até mesmo tecendo comentário a respeito do que você falou, as testemunhas de Jeová se baseiam em quê para pregar o evangelho hoje? As testemunhas de Jeová acreditam que a ordem de pregar as boas novas do reino, dadas por Jesus, seriam, digamos assim, cumpridas até vir o fim, conforme diz Mateus 24:14. Ou seja, estas boas novas do reino serão pregadas em todas as nações, toda a terra habitada, e depois virá o fim. Portanto, elas acreditam que esta pregação seria até vir, digamos assim, o Armagedon, que é aquilo que elas acreditam que é iminente. Como o Armagedon não veio, a grande tribulação não veio, como não aconteceram nenhum desses sinais da vinda de Jesus, aonde eles se baseiam para poder chegar e falar desse evangelho é Marcos capítulo 16, versículo 15. E disse-lhe, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ora, se cessou ou se cessaram os dons de milagres, se cessaram todas essas coisas, então cessou também o ide e pregai o evangelho. Porque o mesmo capítulo que diz ide e pregai o evangelho é o mesmo capítulo que diz que estes sinais seguirão os que crerem. E em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegaram as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes farão dano algum. Então, por que acreditar no versículo A e não no versículo B? Se há um cessacionismo, né? E há um continuismo teológico, no caso, a pessoa acreditar que nós ainda devemos pregar o evangelho invisível, um evangelho que existe, mas não existe, que existe, mas não tem poder, que existe, mas não dá fruto. Então, o texto está dizendo aqui, inclusive, vou abrir aqui a aspa para você, que diz aqui em Marcos capítulo 10, versículo 8, vai dizer também a mesma coisa e maior ainda, diz o seguinte, fala, curai os enfermos, limpai os leprosos e ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Então, por que pregar o evangelho, se utilizar do texto bíblico para pregar o evangelho, e ao mesmo tempo não fazer os dons de milagres? Cessou uma coisa e não cessaram tudo? Pois é o que eu digo, as testemunhas de Jeová elas acreditam que os dons tiveram o seu papel até ao último apóstolo, morrendo, porque os apóstolos eram aqueles que receberam a capacidade de, segundo aquilo eles entendem, segundo aquilo que eles entendem da Bíblia, receberam esse poder diretamente de Jesus, e depois eles passavam esse poder impondo as mãos sobre os outros discípulos. A partir que o último apóstolo morre, então aí termina essa capacidade de dons do Espírito. É isto o entendimento das testemunhas de Jeová. Para você que é testemunho de Jeová, tá? Não se acovarda disso não, de verdade, questiona as tuas bases, questiona a tua fé, não pega simplesmente o raciocínio, a base das escrituras para se basear simplesmente nas questões que doutrinariamente estão aqui. Ora, se você é testemunho de Jeová e você se baseia na Bíblia para pregar o evangelho, para distribuir essas falácias, acredite que o mesmo texto dá total e plena autoridade para você. Agora, se você acredita, você que é testemunho de Jeová ainda, você que acredita que estes poderes só foram dados para os discípulos, então entenda que foi somente para os discípulos que ele mandou pregar o evangelho. E não foi você, ele não te chamou para pregar o evangelho. Mas se ele te chamou para pregar o evangelho, então ele chamou você também para ressuscitar mortos. Então, portanto, se você não ressuscita mortos, se você não anda sobre as águas, se você não tem o poder de Deus na tua vida, você é tudo, menos uma testemunha de Jeová. Bom, rapaz, eu sei que você deve ter sofrido bastante, cara, retaliações. Inclusive, eu vi um vídeo teu
aonde você levou um microfone. Lembra desse vídeo? Lembra? Sim, foi a minha comissão judicativa. Isso. Rapaz, como foi assim? Como é que é o sofrimento? Como é que é a tua pele? Como é que você até hoje suporta? O que você passou? Quais foram os problemas mais assoladores que você passou de exclusão e de desdém e de separação de grupos? Como é que as pessoas olharam para você após você apostatar a fé? Olha, é assim, alguém que decide por si próprio afastar-se ou deixar a religião é encarado como um apóstata. Portanto, lá está um rebelde, alguém que deixou de acreditar na fé. Para as Testemunhas de Jeová é como se me tornasse um diabo, digamos assim. Portanto, a partir do momento que eu deixo esta organização religiosa, sou encarado exatamente desse modo. Um apóstata, um rebelde, alguém que não acredita mais na religião verdadeira, não acredita mais na organização de Jeová, conforme eles entendem, e por isso mereço a morte, mereço a destruição e serei destruído no Armagedon caso esteja vivo. Caso morra, entretanto, não terei direito à ressurreição. Pronto, basicamente é esse o entendimento. Com respeito àquilo que tu falaste, a comissão judicativa acontece em 2018. Ou seja, eu em 2011 afasto-me da organização, ou seja, primeiro que tudo, renunciei ao cargo de ancião, deixei de ser ancião, e depois afasto-me junto com a minha esposa e o meu filho, deixando de ir às reuniões, deixando de pregar, ou seja, é como se saísse, mas não de modo oficial. Nesse período de tempo, assim como já antes eu fazia em segredo, eu continuo um trabalho de ativismo. Lá está usando o pseudónimo TJ Curioso, Carlos Fernandes, nos fóruns brasileiro e português de Ex-Testemunhas de Jeová, e faço um trabalho, lá está, também de exposição sobre este grupo religioso. Em 2011, eu sou chamado por uma comissão judicativa, que é um tribunal eclesiástico das Testemunhas de Jeová, que normalmente tem 3 anciãos a julgar a pessoa, podem ser mais, mas normalmente são 3. Sou chamado perante esta comissão para ouvirem da minha boca de que não me identifico mais como uma Testemunha de Jeová, assim como eles já tinham visto uma entrevista que eu tinha dado, de modo anónimo, ao Osmanito Torres, que é um conhecido dissidente das Testemunhas de Jeová no Brasil. E nesta entrevista eu contei a minha história toda de vida, expliquei também para todas as pessoas o que é que eu penso sobre esta organização religiosa, pronto, e alguém me dilatou, digamos assim, aos anciãos aqui em Portugal, e sou chamado para esta comissão, que eu gravei, está no YouTube, portanto, eu até poderei colocar o link na conversa para quem quiser ouvir. É curioso, porque há poucas comissões judicativas que são gravadas, e eu gravei o áudio dela, exatamente para servir de testemunho para todas as pessoas poderem ouvir, e então é nesta comissão que eu oficializo a minha saída das Testemunhas de Jeová, entregando uma chamada carta de dissociação, onde em 11 páginas expressei tudo aquilo que eu pensava sobre este grupo e aquilo que estava, digamos assim, entalado na minha garganta. Eu vou partilhar com todos esse áudio que está no YouTube, no meu canal do YouTube, que é o canal Desperta, porque acho que é importante as pessoas conhecerem. Rapidinho, antes de você compartilhar, o Roche, agradeço a você, meu querido, muito obrigado por você acreditar nesse canal e por você estar presente com a gente, muito obrigado mesmo pelos R$10 que você manda para ajudar o canal, isso incentiva e ajuda bastante. Ele está dizendo o seguinte: Testemunho de Jeová é mais uma religião que entende a Bíblia de uma forma diferente, como todas as igrejas. Antônio, pergunta para você, Antônio, você acha que existe uma igreja certa? Uma igreja certa? Não acho. Eu acho que existem, isto agora falando enquanto cristão, não é? Porque eu considero-me cristão. Enquanto cristão, eu acredito que existem verdadeiros cristãos, ou seja, verdadeiros discípulos de Jesus, pessoas que
que tentam viver a sua vida de acordo com os ensinos de Jesus, copiando o exemplo de Jesus na forma de tratar o próximo, de lidar com o próximo, do amor que devem expressar pelas outras pessoas, do bem que podem fazer pelos outros, etc. E que tentam realmente seguir os ensinos de Jesus. Eu acredito que existem verdadeiros discípulos de Jesus ou verdadeiros cristãos, mas não acredito mais numa organização verdadeira, não é? Numa instituição religiosa que represente Cristo aqui na Terra. Isso eu não acredito mais, tanto é que eu, desde que saí da Testemunha de Jeová, nunca mais ingressei em um grupo religioso. Olha, eu quero muito agradecer o Antônio Miranda, o Fábio também, tá, do Ministério da Razão. Fábio, muito obrigado. Desculpa, gente, eu tenho muitas pessoas que estão aqui agora fazendo comentários e eu não é porque eu não estou vendo, não é porque eu não quero colocar, é porque eu não estou vendo aqui, tá? Porque a tela é bem pequenininha, celular não é brincadeira, tudo que eu faço pelo celular, vocês conhecem, sabem muito bem disso, tá? Então eu peço perdão aqui a todos vocês, pessoal, tá? Eu vou colocando aqui os comentários. Antônio Miranda é um parceiro nosso aqui, Antônio Madaleno. Parece os dois a mesma coisa, né? Exato. Você falou que vai colocar um áudio aí. Tem um áudio, alguma coisa? Como é que é? Diz. Estou pedindo o link também. Estou com outro celular aqui. Eu já coloquei o link da comissão na conversa que está a ver no YouTube. Já coloquei lá Então tá ótimo. Me diga uma coisa, por que você considera as Testemunhas de Jeová uma seita destrutiva e um grupo de autocontrole? Porque as características que elas têm, enquanto grupo religioso, preenche exatamente esta designação de seita destrutiva ou grupo de autocontrole. O que é que são estes grupos? Seitas destrutivas ou grupos de autocontrole? Bem, quando se pensa neste tipo de grupos, normalmente vem-nos à ideia aqueles grupos que fazem suicídios coletivos, que fazem ataques terroristas, etc, etc. Mas uma seita destrutiva, um grupo de autocontrole, não necessariamente tem que ter assim um papel interventivo e explosivo na sociedade. Normalmente estes grupos são grupos muito insidiosos, são grupos que trabalham por baixo do radar, digamos assim. Aparentemente parecem ser grupos inócuos, portanto grupos que não têm mal nenhum, têm até uma aparência de serem grupos benéficos para a sociedade, talvez até ajudando as pessoas, lá está, dando estudos bíblicos, ajudando as pessoas a alcançar a chamada iluminação ou o conhecimento, etc, etc. Mas depois, dentro do grupo, o que acontece é uma relação do líder com os membros que é tóxica, que é negativa, que é prejudicial, em que as pessoas se tornam marionetes seguindo a vontade do líder de um modo, ou dos líderes, de um modo completamente cego, onde se perde o senso crítico, onde se perde a individualidade, onde existe um conformismo dentro do grupo, onde todas as pessoas têm que se reger pelas mesmas regras, seguir o mesmo padrão de roupa, penteado, a forma de falar, o que acreditar. Não há margem para dissensões, não há margem para discordar. Por exemplo, nas Testemunhas de Jeová, tu não podes discordar de uma vírgula dentro do grupo. Se tu discordares de uma vírgula do ensino oficial do grupo e o expressares verbalmente a outros, vais ser logo encarado como um perigo espiritual e, em último caso, és considerado apóstata e és expulso do grupo. Ou se revelares algum erro que conheças, como já aconteceu dentro das Testemunhas de Jeová inúmeras vezes, por exemplo, houve pessoas que descobriram que a organização religiosa ensina que Jerusalém foi destruída no ano 607 a.C. É isto que a organização religiosa ensina. Ora, nós sabemos, segundo a história dos eruditos e historiadores, que Jerusalém foi destruída no ano 586 ou 587 a.C. Esta data para as Testemunhas de Jeová é uma data essencial, é uma data, no fundo, onde assenta toda a sua estrutura teológica, porque é a partir de 607 a.C. que elas calculam os anos até o ano 1914, que consideram como a data da entronização de Cristo. Ora, se a data de 607 é falsa, logo aí a estrutura doutrinal das Testemunhas de Jeová, não é? O fundamento desmorona. Muitas Testemunhas de Jeová descobriram isto, que a data 607 é uma data falsa, uma data errada. Ora, quando isso foi expresso publicamente a outras Testemunhas de Jeová,
ou questionaram os líderes da organização, o que aconteceu foi uma verdadeira caça às bruxas. É isso que relata, por exemplo, Raymond Franz, no seu livro Crise de Consciência, que eu aconselho todos a lerem, especialmente Testemunhas de Jeová, e estes Testemunhas de Jeová deviam ler este livro, Crise de Consciência, de Raymond Franz, e ele aí relata exatamente isto, como os líderes da organização, o corpo governante, souberam que esta data é falsa, mas quiseram esconder esses factos. Mas para esconder esses factos tiveram que expulsar quem revelou que essa data era falsa. Portanto, isto é uma verdadeira caça às bruxas que acontece dentro desta organização. Olha, até mesmo para esclarecer uma coisa muito importante, eu deixei aqui o comentário do Darcy dos Santos, e nós até tínhamos falado sobre isso antes. Ele está perguntando para você, Antônio. O Madaleno é ateu? O que acabamos de ouvir não é apenas um depoimento. É o diagnóstico de uma patologia social crônica chamada Torre de Vigia. A canalice exposta por Jason Ferrer e Madaleno atinge o ápice quando discutimos a neutralidade das testemunhas de Jeová. É preciso dar nome aos bois. Estamos diante de uma quadrilha editorial que opera um sistema de autocontrole para lucrar com a mão de obra gratuita de milhões de escravos voluntários. Vamos aos fatos e às provas que a liderança esconde de você sob o manto de uma santidade de fachada. Primeiro, a hipocrisia política e social. Eles proíbem o fiel de votar, de saudar a bandeira e de defender o país, chamando isso de neutralidade. Porém, fatos jornalísticos e documentos históricos, como os revelados pelo jornal britânico The Guardian, provaram que a organização foi uma organização não governamental associada às Nações Unidas. Por quase 10 anos, enquanto chamava a mesma ONU de a fera cor de escarlate do Apocalipse. Ou seja, a liderança senta à mesa com os poderosos e busca benefícios políticos, enquanto você, fiel comum, é proibido até de ter um senso de patriotismo ou de lutar por melhorias na sua própria comunidade. É uma relação parasitária onde eles usam o CPF, o sistema de saúde e as estradas construídas pelo Estado, mas se recusam a dar qualquer contrapartida, tratando o resto da humanidade como lixo espiritual, prestes a ser exterminado no Armagedon. Segundo, o crime contra a integridade física. Madaleno mencionou que os mortos pela proibição do sangue superam massacres históricos como Jonestown. Isso é um fato mensurável. Milhares de testemunhas de Jeová, incluindo crianças, morrem anualmente recusando tratamentos médicos básicos, devido a uma interpretação bizarra de textos de Levítico, que se referiam ao consumo dietético de sangue, não ao suporte de vida. Enquanto isso, a liderança muda as regras conforme a conveniência, permitindo frações de sangue que antes eram pecado, provando que a verdade deles tem prazo de validade e é escrita com o sangue dos fiéis. Terceiro, o cárcere psicológico e a morte social. O sistema de desassociação é uma tortura refinada. Se você descobre um erro cronológico, como o fato de Jerusalém ter caído em 587 a.C. e não em 607 a.C., algo provado por todos os historiadores e astrônomos do mundo, e decide falar sobre isso, você é expulso. A prova disso é o caso de Raymond Franz, ex-membro do próprio corpo governante, que escreveu o livro Crise de Consciência, expondo que as decisões são tomadas por votações burocráticas, não por revelação divina. Ao sair, você é condenado ao ostracismo total. Seus pais, filhos e amigos são instruídos a não te dar nenhum oi. Uma prática que já foi denunciada em tribunais da Noruega e da Bélgica, como violação dos direitos humanos, resultando na perda de subsídios estatais para a seita nesses países. Esta organização não é um grupo inócuo de estudos bíblicos. É uma máquina de triturar identidades que exige conformismo absoluto em roupas, penteados e pensamentos. Eles odeiam o ensino superior porque a universidade ensina o método científico. E quem entende de ciência não acredita em profecias falhas de 1914 ou em tigres que comem grama. O Deus que eles apresentam é um déspota,
que se preocupa com o tamanho da sua barba enquanto o mundo sofre. Um ídolo de papel criado para sustentar uma estrutura imobiliária bilionária em Warwick. Desafio qualquer um a investigar o banco de dados de casos de abuso sexual infantil ocultados pela organização, como exposto pela Comissão Real Australiana, que revelou que mais de 1.000 abusadores foram protegidos por décadas pela política das duas testemunhas. Não acreditem no sorriso do folheto. Acreditem nas evidências criminais que cercam essa seita. A libertação começa quando você percebe que a autoridade desses homens é nula e que a Bíblia é apenas o roteiro de uma peça de terror que eles usam para te manter no salão do reino. Estudem a história. Leiam os documentos e percebam que a torre de vigia está caindo tijolo por tijolo diante da luz da informação. Terminamos mais um Exposed brutal, mas necessário para quem busca a verdadeira autonomia. O trabalho do Jason Ferrer no canal Além da Fé é a marreta que quebra os grilhões desses catoleiros de mentes. E Madaleno é a prova viva de que existe dignidade após o trauma. Jason, continue nos entregando essas entrevistas. Você está mudando vidas ao tirar as pessoas do escuro. Se você sentiu o peso da verdade neste vídeo, não fique calado. Comente aqui embaixo sua indignação. Conte se você já foi vítima dessa quadrilha. Ou se conhece alguém que está preso nas garras da torre de vigia. Compartilhe este corte agora. Ele pode ser o choque de realidade que alguém precisa para não morrer em um leito de hospital por uma doutrina falsa. Ou para não perder a juventude em um sistema de escravidão mental. Inscreva-se, apoie o canal e prepare-se para o próximo vídeo, onde continuaremos a expor as vísceras desse horror religioso. A dúvida não é o seu inimigo. O seu inimigo é quem te proíbe de perguntar. Pensem por si mesmos. A dúvida é a única porta para a sabedoria. Fui.